felicidade de ter feito parte, quer de grupos de amadores, quer de grupos universitários, quer de teatro profissional. Portanto, digamos que as três bases do teatro português, os amadores, os universitários, tiveram um peso importante, e depois o teatro profissional. Como é que os seus pais encararam o seu interesse pelo teatro? Não, o meu pai nunca me viu representar. É interessante. O meu pai não gostava muito e achava graça, porque o meu pai dizia que quando abria um jornal ia imediatamente para a página dos espetáculos. Quer dizer, uma coisa que ele notava, que eu abria o jornal e ia imediatamente para a página dos espetáculos. E portanto não era acarinhado nesse aspecto, mais com a minha mãe do que com o meu pai, porque havia o curso, havia as responsabilidades que nós tínhamos. O meu pai, não sendo rico, os meus pais sendo de uma média burguesia, tinham dificuldades para que eu estudasse, porque tudo era muito mais difícil, os transportes, os alojamentos, tudo isso não era fácil. A crise de 62 foi uma grande viragem ideológica que eu tive. A abertura de consciência. Diga. Abriu-se a consciência, digamos. Sim, quer dizer, eu tinha a consciência social. Eu tinha uma consciência social profunda, porque eu ainda tenho na memória a fotografia, a imagem dos meus colegas de escola irem descalços para a escola. Quer dizer, portanto, ainda apanhei alguns descalços, e isso era uma coisa que me incomodava muito, e que era o meu irmão, levávamos lá a casa e comiam, e pronto, tivemos sempre esse lado social, mas o político propriamente, eu penso que a crise de 62 que veio criar um fosso enorme entre mim e o regime político foi realmente muito importante. Foi muito importante. Foi por isso que deixou os estudos? Diga. Foi por isso que deixou os estudos? Não foi por isso que deixei os estudos, não foi isso, porque entretanto sou chamado para a vida militar. Eu tinha feito um compromisso de honra de não ir aos exames naquele ano, embora a maioria depois acabasse por ir aos exames. Eu acabei por fazer uma cadeira que tinha atrasada do primeiro ano e não fui mesmo aos exames, e fui chamado para a tropa naturalmente, como acontecia a quem não ia. Nunca se me colocou a questão de não ir não ir à guerra, não se me colocou essa questão, nem lá em casa, porque pronto, eu entendi que devia ir, e acabei por ir, não de vontade, mas porque as circunstâncias eram aquelas, e eu acho que pertencia àquela geração que era sacrificada, e portanto, quando se discute hoje, no 25 de Abril, quem é que teve o maior papel, quem é que politicamente acertou, se foi o Partido Comunista recomendando que fossem cumprissem o serviço militar, se foram aqueles que fugiram para Paris, para o norte da Europa. Pronto, não sei, todos tiveram o seu papel. Eu sou requisitado para Luanda, venho para Luanda, para o Governo Geral, era o Almirante Rosa Coutinho,
e venho secretariar a Comissão Ad Hoc para os Meios de Comunicação Social. Interessante a ação eu conto muitas vezes este episódio que é representativo da corrente de opinião que se formou à volta do almirante Rosa Coutinho, porque nós, perante uma notícia na revista Notícia, nós apreciámos aquele artigo e aplicámos-lhe uma multa pesada, e porque era um artigo completamente a defesa da minoria branca, a defesa de um regime de um governo branco, e quando chegámos ao almirante Rosa Coutinho para lhe comunicar a nossa decisão, ele viu, fechou o dossiê e disse: vocês estão aqui para me ajudar ou para me enterrar? Estamos para ajudar, então esqueçam isso. Não vamos alimentar esse tipo de guerra, porque entramos no plano da liberdade de imprensa e, portanto, até que ponto é que, embora fosse um regime transitório, um regime de algum condicionamento, abríamos uma frente que poderia ser gravosa. E, portanto, o almirante Rosa Coutinho teve a perspicácia política e o discernimento de dizer: não, vocês estão aqui para me ajudar, não andem com isso para a frente. E foi assim. Eu tenho muita consideração para o almirante, porque nunca me esqueço deste episódio, que foi uma lição para nós, afinal, que estávamos ali para garantir a liberdade de imprensa e não para conflituar logo à partida com os artigos, por mais duros e inapropriados que no nosso critério, na nossa apreciação, fossem eles. Era uma independência branca. A África do Sul estava sempre como padrão, a Rodésia. Era isso que se queria, era que fossem uma independência, mas ficassem os brancos a mandar. Evidente. Esse era o sonho. A FUA, quando foi criada, Frente Unidade de Angola, foi criada com esse objetivo, único e simplesmente com esse objetivo. Portanto, eu sabia que era difícil, tive a consciência clara, e quando me vi embora de Angola, tive essa consciência, mas ao mesmo tempo sabia que os quadros, havia muitos quadros do MPLA, que havia ali uma força, uma coisa ideológica, mas não havia a força das armas, porque o MPLA também estava dividido, porque o MPLA no terreno também tinha dificuldades. Estão muito ameaçadas, mas de qualquer maneira nós não podemos esquecer que o poder local é uma conquista que mudou de norte a sul a fisionomia do país, não tenho dúvida. O Serviço Nacional de Saúde é uma conquista que se mostrou agora perfeitamente consistente, coerente, indispensável à vida do povo português. A educação, a segurança social são fatores essenciais, são conquistas essenciais. Obviamente muita coisa ficou pelo caminho, o trabalho está precarizado, o trabalho está desvalorizado, é uma sociedade que vem a pouco e pouco desvalorizando o trabalho. Vimos agora o último estudo que nos diz que quase 40% de portugueses empobrecem a trabalhar. Portanto, isto revela um empobrecimento,
uma falta de dignidade para com a noção de trabalho, para com o mundo do trabalho, para com os trabalhadores. E aí sim, a alteração das leis laborais, tudo isso põe em causa determinadas conquistas. Mas ainda, se não fossem as conquistas do 25 de Abril, nós estávamos muito, mas muito piores. Portanto, o termos um Serviço Nacional de Saúde forte e que deve ser cada vez mais forte, de termos um poder local que deve ser cada vez mais forte e que os autarcas não podem ter o complexo que são políticos de segundo e que querem imitar os políticos de primeira no que têm de pior, não imitam no que têm de melhor, mas porque acham que têm que ser notícia, porque acham que têm que ser importantes. Se o poder local continuar a ser um serviço público prestado à população, não há dúvida que o poder local mudou a fisionomia do país. O primeiro ciclo da eletricidade, dos fontanários, da abertura de estradas, da eletrificação, o segundo ciclo, onde o ambiente já entra e a cultura. Quer dizer, o poder local é uma conquista falta-nos o patamar da regionalização, que está consagrado na Constituição e que não é cumprido. Tivemos uma reorganização de iniciativa desastrosa, criminosa. Isso tivemos e temos. Mas, no essencial, o valor da liberdade é uma conquista. Aí, temos muitas dificuldades. Esta pandemia veio trazer ao de cima as dificuldades estruturais do país, mas ainda temos conquistas que se mantêm e que são a espinha dorsal da Constituição da República, umas cumpridas e outras por cumprir, mas que têm que ser cumpridas. O senhor é um homem das artes. As artes têm sido o setor um dos mais afetados da pandemia. Como é que vive a evolução das condições de trabalho do setor artístico desde o 25 de Abril? Eu acho que tem sido uma vergonha. Eu não concebo a cultura fora das pessoas. A cultura são as pessoas, são para as pessoas, é com as pessoas. E podemos substituir pelo virtual, podemos fazer tudo, mas nunca a arte tem um objetivo. São as pessoas, as emoções das pessoas, o olhar das pessoas. E, portanto, eu acho que esta classe tem sido completamente posta de parte, não tem apoios, nem condições de trabalho, nem ninguém está preocupado com a cultura. Quando a cultura, no fundo, somos nós, é a nossa identidade, é o que nos representa, e no dia 1º de maio é o Dia do Trabalhador. Eu penso que o setor da cultura está a preparar várias plataformas de contestação também e, portanto, tenho o meu inteiro apoio e eu acho que os artistas são o ar que nós respiramos. As artes, a cultura é o que nós respiramos, é o que nós sentimos, são as nossas emoções, são os nossos sentimentos, é a nossa identidade, somos nós. E, portanto, um país que o Federico Garcia Lorca dizia, país que não tem teatro, se não está morto, está moribundo. Um homem próximo, era um homem compreensivo, era um homem era um psicólogo, sabia perceber muito bem, intuitivamente quase, e depois mais cientificamente o funcionamento das pessoas, conhecia muito bem as pessoas e tinha uma gargalhada, uma coisa que era icónica, a gargalhada do Santarém, ouvia-se à distância. Era um grande perfeccionista, era um homem de grande cultura. Aliás, o
professor Oliveira Barata de Coimbra, que é um dos estudiosos dele, diz precisamente isso, que durante o Estado Novo, durante a censura, ele foi o pivô da cultura portuguesa, porque ele conhecia o Brecht, ele dava-se conhecido com o Genet, com o Federico Garcia Lorca, que era um dos grandes modelos dele, o Federico Garcia Lorca. Portanto, ele conhecia o teatro do Brecht, conhecia tudo isso. Portanto, ele era um pivô do conhecimento europeu. Os santarenses são ambientes claustrofóbicos, são em círculos que apetece romper, quer dizer, alguém escrevia que não há dramaturgo que levante mais fantasmas que Santarém. E isso assustava a censura. Mas é interessante que a primeira peça de Santarém, que é censurada, não foi censurada pela Comissão de Censura. Então. Foi censurada aos microfones da Rádio Renascença por um padre do setor mais reacionário da Igreja Católica a pedir a intervenção do Estado para proibir a peça. A Promessa foi a primeira peça de Santarém. Foi escrita em 1958 e foi representada imediatamente no Teatro Espantal do Porto. E ao fim de meia dúzia de representações, a Rádio Renascença cai em cima e pede a intervenção. E ela foi retirada de cena, mas foi proibida pelos setores mais reacionários da Igreja Católica. Porque esta é uma promessa... É uma promessa, portanto, é interessante, porque Santarém não... é um ser. As personagens chamam-se José, Maria, Jesus e Salvador. José casou com Maria, mas antes de casarem, o pai Salvador teve um naufrágio e eles prometeram, se o pai se salvasse, nunca teriam relações sexuais. Correu mal. Correu mal.